Então, boa noite a todos. Meu nome é Elis. Hoje nós vamos aqui conversar. Na verdade, é colocado como uma palestra, mas a gente sempre coloca como uma conversa. Porque sempre quando nós buscamos um tema para repassar aqui para vocês, é algo que muitas vezes são problemas do nosso cotidiano. Então, sempre quando nós estamos aqui para fazer essa conversa pública com vocês, eu particularmente gosto sempre de iniciar com uma oração, porque não só para me tranquilizar, principalmente, porque por mais que pareça que é muito fácil nós estarmos aqui na frente, dá um pouquinho de ansiedade, fica um pouquinho nervoso, até porque nós não temos essa oratória do Adriano, né? Que é típica dele. Então, para a gente é um pouco mais complicado. Então, com a oração, além que dá essa amenizada, também já é uma forma que eu entendo como preparação dos trabalhos que vocês vieram hoje buscar. Então, como de praxe, como sempre, eu vou pedir para que todos vocês relaxem bem na cadeira. Vamos fazer novamente, como a gente sempre pede, para que relaxem bem o corpo na cadeira, respirem bem profundamente. Quem quiser fechar os olhos, pode fechar os olhos. Quem não se sentir à vontade, pode permanecer com os olhos abertos, mas em busca dessa conexão com Deus. Então, vamos pedir para que o nosso Mestre Jesus hoje nos abençoe, nos dê força, para que nós possamos avançar com amor, para que nós consigamos ter os nossos corações aliviados desses sentimentos tristes, de angústia, de ansiedade, para que hoje, no trabalho de hoje, no qual eu estou sendo um instrumento da espiritualidade, nós possamos passar aqui a vocês, talvez, uma palavra de acalento, talvez uma palavra que possa justificar, muitas vezes, alguns sentimentos que nós todos sentimos. Então, vamos nos colocar na presença de nosso Mestre Jesus, para que possamos aqui nos tranquilizar e receber todas as bênçãos que a espiritualidade hoje veio para nos presentear. Que acalmemos nossos corações e desde já iniciamos esse tratamento que todos vieram buscar. E que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, hoje e sempre. Então, hoje nós vamos falar sobre o desânimo e talvez uma forma de como que nós podemos vencer esse desânimo. Então, o que é o desânimo? O desânimo é o resultado do conflito sentido entre expectativas e um acontecimento que parece diminuir as chances dessas expectativas se concretizarem. Então, muitas vezes, nós temos expectativas, buscamos e esperamos que algo aconteça, e muitas vezes, quando as coisas não acontecem como nós esperamos, o desânimo toma conta. Então, trata-se de uma resposta emocional. Desânimo é um estado de quem se mostra desestimulado, sem motivação, que tem como sinônimo, se vocês procurarem lá o que é o desânimo, qual que é o seu sinônimo, o desalento, o esmorecimento, o enfraquecimento. É como se nós fôssemos perdendo a nossa força diária, nossa força vital. Então, muitas vezes, quando nós vamos conversar com alguns amigos, familiares, colegas de trabalho e até que mesmo nos atendimentos, nós vemos sempre que grande parte das pessoas reclamam que estão desanimadas. E aí a gente pergunta, mas o que gerou esse desânimo? Claro que hoje tem tantas notícias ruins, então toda vez que nós ligamos
né, a televisão, que nós colocamos as notícias diárias, ou que nós abrimos os nossos Instagram, Facebook, enfim, todos esses meios nos trazem, esses meios de comunicação hoje trazem muito claro, muitas notícias ruins. Então, é impressionante como tem sido muito mais fácil ter esse compartilhamento de desgraças, de fracassos, de notícias ruins que, por mais que a gente fale que não vai impactar, impacta sim. Nós somos seres humanos, nós temos empatia. Então, quando nós vemos uma notícia ruim, dá a impressão que as nossas energias elas vão sendo sugadas. Dá a impressão que a gente vai murchando. E o desânimo acaba tomando conta. E aí a gente pensa assim, hoje eu me senti desanimado. E aí a reflexão, somente hoje? E ontem, como eu estava? E amanhã? Então, se sentir desanimado não é uma coisa legal. Não somente para nós, para o nosso físico, para o nosso emocional, mas também para as pessoas ao nosso redor. Porque é tudo muito energia. Quando nós estamos desanimados, a nossa energia ela fica numa frequência muito baixa. E tem pessoas que sentem isso e falam, nossa, eu sinto hoje que você está desanimado. Às vezes não precisa nem a pessoa falar nada. Ou ela fala assim, nossa, sua energia está pesada hoje. Então, é muito comum que hoje, no nosso dia a dia, muitas pessoas tragam seus problemas vinculados ao desânimo. Esse desânimo, muitas vezes, nosso mesmo, eu digo por mim, que às vezes essa vontade de não fazer nada, de não levantar da cama. Às vezes tem tanta coisa e nós começamos a procrastinar o nosso trabalho do dia a dia, nossas tarefas diárias, às vezes mínimas que sejam, a gente vai deixando, e aí alguém pergunta, estou desanimado. Às vezes nós acordamos pela manhã já com esse desânimo. Então, é como se o dia ele não tivesse colorido. Por mais que a gente acorde e abra lá a janela e veja o sol bonito, radiante lá fora, ou mesmo num dia chuvoso, é como se nós não víssemos a cor daquele dia, a cor da natureza, a vida que está lá fora. É como se para nós fosse preto e branco, ela não tivesse essa clareza. Então, aí, quando nós levantamos assim, o nosso dia já tende a ser um dia mais pesado. Parece que as pessoas que estão ao nosso redor também reclamam. Parece que tudo é motivo para nossas reclamações. E aí, acaba que não só nós estando desanimados, acabamos por desanimar, porque é como se nós atraíssemos as pessoas com os mesmos sentimentos que o nosso. Ou que, às vezes, a pessoa vem tão animada, feliz, sorridente, mas percebe que nós não estamos, então ela meio que baixa ali. Então, como é ruim quando nós vamos conversar com uma pessoa e percebemos que a pessoa está desanimada e nós queremos tentar ajudá-la e dá a impressão que tudo que nós falamos entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Da mesma forma que eles falam pra gente quando nós estamos ali no lugar dela, provavelmente é o mesmo sentimento. Então, é como se fosse um fracasso. É como se fosse uma dor, muitas vezes sem motivo, outras vezes com motivo, mas nós temos que prestar, como eu disse, atenção nessa rotina do desânimo. Porque nós temos o desânimo momentâneo, que é um dia ali, único, exclusivo. Você acordou desanimado, ou você teve algum problema, ou você viu alguma notícia, enfim. O teu dia foi um dia complicado e você teve aquele desânimo ali, daquele momento, momentâneo. Mas tem o desânimo prolongado. E aí é nesse momento que nós precisamos nos preocupar. Porque ele é um indício de que algo do nosso coração está errado. Que algo da nossa vida não está
indo bem. E nós precisamos ficar atentos, pois talvez bata aquele senso de injustiça e acabamos nos afastando nesse momento de Deus, nos colocando como vítimas. E bate aquela crise interior de que nós começamos a fazer comparação da nossa vida com a do outro. Aí nós colocamos Deus como, para mim Deus não tem sido bom por isso e por isso, mas para aquela pessoa tem sido. Nós tendemos a achar que a vida do outro é melhor, que as coisas, os bens materiais são melhores que os nossos, a família é mais unida do que a nossa, mas muitas vezes nós não sabemos pelo que aquela outra pessoa também está passando. Muitas vezes aquelas pessoas têm problemas tanto quanto os nossos, se não maiores. E aí nós focamos em ver que o outro tem algo a mais ou melhor que o nosso e deixamos de lado todas as coisas boas que nós temos. Então, esse desânimo é um grande inimigo de todos nós. Divaldo, numa das palestras que ele faz, ele traz uma reflexão muito valiosa sobre enfrentarmos esse comportamento, que precisa ser cotidianamente combatido em prol da nossa saúde mental e emocional. Então ele diz que o melhor remédio para o desânimo é levantar da cama e fazer aquilo que nos desagrada. Veja, ao contrário do que geralmente quando nós vamos conversar com as pessoas, eles falam, não, para mandar embora o desânimo, faz o que te agrada. Então, se você gosta de dançar, vai conversar, vai tomar café. Divaldo fala que é bom fazermos algo que nos desagrada porque nos motiva. E é o contrário do que esse desânimo, que nos vem tão forte. Então, faz algo que desagrada, tenha força. Esse levantar da cama e fazer aquilo que nos desagrada, talvez seja um empurrão que a gente precise para tocar a vida. Então, nós temos que viver o presente. Nós só temos o agora. Nós muitas vezes passamos muito tempo da nossa vida reclamando do que passou e imaginando, vivendo, nos punindo por algo que ainda nós nem imaginamos se vai chegar. Porque o que Deus nos deu de mais precioso é a nossa vida, é o nosso presente. Então, já diz, é um presente de Deus, que muitas vezes nós deixamos de viver. Então, em outros momentos, em outras conversas que nós fizemos, foi muito falado essa questão do viver, do agora, do agradecer. E às vezes a gente deixa passar batido. Então, nós estamos vivendo ou só deixando passar a vida? E aí, lá na frente, pode ser que quando nós olhamos para trás, a gente acabe se condenando por não ter passado bons momentos, porque é diferente quando você, por exemplo, não está com vontade de ir lá num café. Eu sempre brinco que às vezes teve um tempo, e eu digo isso, o que me motivou a achar esse tema foi exatamente esse desânimo, porque não é só em relação a pessoas que trabalham com serviços estressantes, desgastantes. Nós vemos mulheres que cuidam, que ficam em casa, cuidando de seus lares, falando que estão extremamente cansadas e desanimadas. Então, às vezes, minhas amigas me mandam uma mensagem, falam, vamos tomar café? Eu falo, bom, qual que é a desculpa que eu vou inventar hoje? E tá errado. Olha, não vou porque hoje eu não tô afim, mas eu inventar uma desculpa porque eu tô desanimada. E aí depois você fica, poxa vida, eu deveria ter ido. Deveria ter aproveitado aquele café com aquela pessoa, deveria ter visitado, conversado, porque talvez ela precisasse e me ajudasse, então fosse essa troca mútua. E a gente acaba deixando passar. Então, por isso que nós precisamos viver o presente e viver o agora. Nós podemos estar perdidos, mas nós podemos nos reencontrar. Nós passamos por provações para que nós possamos crescer. Então, todos os problemas que nós temos não são meios que nos fazem nos fortalecer, nos fazem crescer espiritualmente, que nos fazem evoluir.
Muitas vezes nós precisamos disso exatamente para usarmos de exemplo lá na frente, para quando nós formos nos conectarmos com pessoas que precisem da nossa ajuda. Porque muitas vezes, como eu falei, nós enfatizamos muito o nosso problema e deixamos de lado as pessoas que também têm problemas. Nunca o problema do outro é maior ou melhor ou pior que o nosso. Porque para nós sempre o nosso é o mais dolorido. E aí quando você para conversar, você pensa, poxa vida, olha o quanto essa pessoa está sofrendo e eu estou reclamando por algo. Então essas provações nos fazem crescer e ver que muitas vezes os nossos problemas são muito fáceis de serem solucionados. E para que nós possamos nos conectar e ter essa empatia de auxílio e de ajuda para com as pessoas que vêm nos procurar, que vêm ao nosso encontro precisando dessa ajuda. Não digo só ajuda aqui do tratamento, da conversa, mas às vezes corriqueiramente, no dia a dia, como eu disse, no trabalho, na família. Então, por mais que o cansaço seja grande, não podemos ceder. Devemos ser fortes, pensar que o sol não tem culpa lá fora, que a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor e precisam de nós, eles não têm culpa. Jesus não teve desânimo, mas ele teve dores pelo desânimo nosso. Porque isso é algo que teve lá também, né? Antigamente já teve esses problemas. Então, o melhor remédio que a gente encontra para o desânimo é levantar da cama, fazer aquilo, como o Divaldo disse, ou fazer o que nos desagrada, ou algo que nos agrada, mas ter força para levantar da cama. Porque muitas vezes a gente conversa, a pessoa fala, eu não tenho força. Aí a pessoa do lado fala assim, como que não tem força para levantar? Gente, só quem passa por isso sabe como é dificultoso, como é difícil. Às vezes, o pior momento é o levantar da cama. A pessoa não tem forças para isso. E aí, nós não podemos julgar, porque às vezes aquele é o maior problema daquela pessoa. Nós temos que tentar ajudar e falar, olha, levanta que eu estou aqui. Não deixar que esse desânimo também se faça presente na nossa vida. Então, é levantar da cama. Por quê? Aí, daqui a pouco, vai se distraindo, vai conversando, vai fazendo uma atividade, seja ela física, enfim. Faz isso da primeira vez, faz isso da segunda vez, da terceira vez ele se torna uma rotina. E a nossa vida é feita de rotina. Então, a nossa vida é feita de hábitos e ele se torna um hábito inerente à nossa vida. Esse ter que levantar, ter a força de levantar e vencer esse desânimo. Então, precisamos viver e ver que cada dia que nós levantamos é um momento novo, é um presente novo que Deus nos dá para tentarmos fazer diferente. Se não fizermos melhor que ontem, ok. Desculpa, meu Deus, perdão, eu vou melhorar. Não só melhorar pelo outro, mas melhorar por nós mesmos. Então, outra coisa, e principalmente muito especial, quando vem esse desânimo, que é o que nós falamos sempre nas conversas fraternas, ore, peça, clame a Deus. Ele está sempre do seu lado, ele está sempre te guiando, ele está sempre, por mais que muitas vezes nós estejamos tão cansados, tão tristes, e achemos que Deus não está ali, sim, ele está em todos os momentos. Ele está nos guiando, ele está nos cuidando, ele nunca nos abandona, independente do que aconteça. Mesmo nós estando errados naquele momento, porque todos nós somos seres humanos e passíveis de erro. Todos nós podemos sim errar, mas ele sim está ali como o bom pai que ele é, cuidando, protegendo. Mas para isso nós precisamos também falar com ele, porque ele precisa nos escutar. E ele só vai nos escutar quando nós nos colocarmos ali na presença dele e falar de coração aberto. Então, quando nós ouvimos que esse desânimo generalizado, que é o que mais nós temos visto ultimamente, claro que temos esses desânimos corriqueiros, mas tem o desânimo generalizado de muitas pessoas. Em trabalhos, nós vemos o quanto os funcionários muitas vezes estão ali
desanimados, reclamam, nossos amigos reclamam. Então, esse desânimo generalizado parece ter tomado conta das pessoas. Mas nós não podemos achar que é normal. Ah, é normal, naquela empresa todo mundo reclama. Não, não é normal. O desânimo não pode ser normal. Então, se a gente for falar em desânimo de vida, claro que sim. Há muitos motivos que acabam nos levando a esse sentimento. A gente vive cercado de pessoas tóxicas. A gente, cada dia, mas é como se nós estivéssemos chegando um dia. Quem tem medo da morte, que tanto nós falamos, tem pessoas que falam um dia a mais de vida, outros um dia mais próximo da morte. Então, faz com que a pessoa acabe ficando frustrada. Muita gente passa por frustrações, pessoas que nos amam, né, nós amamos, acabam nos traindo, nos decepcionando. Então, sim, tem muitos motivos reais para que a gente desanime. Mas esses motivos não podem ser tidos como não podem ter o poder de destruir a nossa vida. Existe sempre uma chave para sair disso. E é se dar a mão a você mesmo. Começar a compreender a sua essência. Você começar a se conhecer, se conversar. E na hora que você começa a compreender quem é você de fato, esse desânimo começa a dar lugar ao guerreiro e à guerreira que existe em cada um de vocês. Essa força interior que vocês têm, ela vai desabrochar e vai tomar conta, deixando que esse desânimo fique de lado. Vocês são maiores, vocês têm mais força do que imaginam. Então, quando isso acontece, quando vocês deixam que isso aflore, vocês vão deixando de esperar mais do outro, ele vai diminuindo, então você vai deixando de esperar mais do outro. Você já não vai se importando tanto com a opinião da outra pessoa. Você vai deixando de se cobrar tanto. E aí, você vai se fortalecendo e você vai vivendo de uma forma melhor. Então, isso, além de tudo, é libertador. É diferente de não se cobrar para melhorar. Todos nós temos que ter essa cobrança conosco, com nós mesmos, de melhoria. Melhoria como pessoa, melhoria no espiritual, de ter cobrar mais o regramento, mas essa melhoria, essa cobrança, para que nós nos melhoremos e não nos coloquemos para baixo. Então, porque aí nós temos que respeitar os nossos limites também. Mais uma chave para combater o desânimo generalizado é se dar conta de vícios de comportamento. Um vício muito comum é focarmos naquilo que nos falta, é nós focarmos naquilo que nós não temos. Então, eu não tenho o melhor carro, eu mereço aquele carro, mas eu não tenho a melhor casa, eu não tenho. E esquecer das coisas boas que se tem. É focar no não ter ou em algo ruim e deixar de lado, esquecer as coisas boas que de fato fazem diferença. Então, eu vejo assim que muitas pessoas focam mais no reclamar por não ter aquilo. Você tem que ser feliz, aprender a ser feliz com o que você tem, valorizar aquilo que você tem para que coisas melhores venham. Então, quando você fala, eu não tenho nada. Como não tem nada? Você tem a tua vida. Você tem a vida, que é o bem mais precioso que Deus te deu. Enquanto se tem vida, se tem possibilidades. Enquanto se tem possibilidade, se tem esperança e força de construção, força de melhoria. Então, nós somos viciados em ficar olhando aquela porta fechada, aquilo que nós não conseguimos. E aí isso vai nos frustrar e nós vamos ficar reclamando por aquilo. Mas se nós nos afastarmos daquela porta fechada e abrirmos, quem garante que atrás daquela porta nós não tenhamos algo muito melhor, que Deus tenha preparado algo muito melhor para nós, seja muito mais valioso, não digo somente em bens materiais, mas digo em crescimento, em felicidade. Quem garante que atrás daquela porta não tem algo muito melhor para nós? Mas nós
insistimos em bater naquela porta que está fechada. Como sempre dizem, se Deus fecha uma porta, sempre vai ter uma janela aberta. Mas a gente foca. A gente não tenta abrir aquela porta e atravessar para buscar algo novo, algo melhor. A gente não tenta procurar uma janela. A gente foca só naquilo que nos faz mal. Então, quem querem combater, se recue, se afaste. Talvez vocês descubram algo melhor. É preciso que pare com esses vícios, que nós paremos com esses vícios de olhar o que está te barrando, te desanimando, que parece que tem assolado muitos de nós. Eu não digo de vocês, eu digo de nós do todo, que é no nosso dia a dia a gente vê essas reclamações. Então, quando eu fui, a primeira vez que eu fui na minha psiquiatra, e eu reclamei, ela ficou me ouvindo e ela falou assim, você é uma árvore? Você não se mexe? Se mova. Seu trabalho está ruim? Troca de trabalho. O casamento está ruim? Dê-se a oportunidade de você reconstruir sua vida e a pessoa reconstruir. O que está ruim? Aí você fica pensando, nossa, é muito fácil o outro apontar o dedo e falar e acusar e falar. Só que é muito difícil para quem está passando por aquilo. E aí, dessa questão da árvore, a gente pode olhar com outros olhos. Porque a árvore é linda. A árvore é um bem tão lindo da natureza que Deus nos deu. Então, coloque-se nessa vida. Hoje eu penso assim, sim, posso ser uma árvore. Por que não uma árvore? Mas uma árvore, ela não se queixa do sol ou da chuva. Ela não se queixa se está seco, neve, fazendo folhas dela caírem. Ela simplesmente acolhe a vida. Ela acolhe a natureza e tenta tirar tudo de melhor. Ela nos dá sombra, ela nos dá frutos. Então, o inverno acaba, quando ela fica sem folhas, ela guarda energia. Na primavera, ela desabrocha. Sim, posso ter uma árvore olhando pelo lado bom. Então, o problema é que ao invés de que nós queremos dar fruto, sombra, oxigênio para quem está ao nosso redor e para nós mesmos, muitas vezes nós queremos respirar o oxigênio da árvore do lado, nós queremos o fruto do lado, então, e nós queremos empurrar a pessoa para o sol para que nós fiquemos com a sombra somente para nós. E não vemos que são os pequenos detalhes que fazem toda essa diferença. Então, quando nós nos colocamos, assim, vendo esse exemplo, por exemplo, né, da árvore, de dar frutos, de dar a sombra, por que nós não nos colocamos no serviço de trabalho, de fazer caridade, de estar sempre em oração com fé? Então, geralmente, quando nós estamos tristes e desanimados, nós acabamos nos afastando de Deus, porque nós colocamos que o problema é dele, que ele está nos condenando, que ele está nos julgando, mas o errado nunca foi e não é e nem será Deus. Então, Deus, ele não nos deu uma vida sem expectativa de batalhas. Deus, nós vemos essa perspectiva de forma errada, porque Deus sempre deixou muito claro que sim, que nós teremos batalhas, mas que Ele estará sempre conosco. Então, você, eu, todos nós somos filhos de Deus e amados por Ele. Então, Elias, um grande exemplo bíblico, mesmo após ter presenciado grandes feitos, do Senhor passou por uma fase de desânimo profundo, mas ele foi forte, levantou e saiu da caverna. Primeira coisa que precisamos é reconhecer e buscar ajuda, pois isso é prejudicial para você e para as pessoas que estão com você. Então, não podemos deixar de lado, enfatizar somente o espiritual, mas isso pode ser algo físico. Pode ser uma alteração hormonal, falta de vitaminas, e se esse é o caso, procure um médico. Pode ser o emocional, quando você entra numa tristeza tão grande, ansiedade, depressão, procrastinação, também é o caso de procurar um profissional, porque nós temos que procurar ajuda que serve para que nós busquemos isso com o intuito de melhoria. Então, se você está vivo, já é um presente de Deus. Jogue-se a tristeza fora
porque a vida é feita de altos e baixos. E pense que todos os dias estamos dispostos a melhorar, a mudar e a vencer o desânimo. Basta que nós queiramos dar esse pontapé. E seja grato por tudo que você tem. Observe que a sua vida, os pequenos detalhes, você deve agradecer tudo que conquistou, inclusive as pequenas coisas. E canalize suas energias para enxergar fora dessa caixa. Enxergar que todo mundo tem uma vida, todo mundo tem coisas boas e que aqui a casa sempre vai estar disponível para ouvir e para tentar ajudar vocês a sair, seja desse desânimo, dessa tristeza, para tentar ajudar não somente de uma forma espiritual, mas também, se for o caso, em tratamento com cura. A casa está sempre de portas abertas para acolher a todos vocês. E principalmente se vocês souberem de alguém que esteja passando por esse momento de dificuldade, de desânimo, avisa, fala que estamos todos aqui prontos para acolher e para ajudar. Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês e vamos dar, acho que, andamento aos trabalhos.